A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala é Diasnária, ovelha da pastora Socorro. E hoje nós vamos dar continuidade, ao capítulo 13 de 1 Samuel. Nós vamos finalizar esse capítulo. Convido a igreja a lermos juntos 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 15 até o versículo 23, que diz assim, amada igreja: Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Betel-Orom. E a outra companhia voltou pelo caminho do termo, que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nem o ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo o povo tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Igreja, nos versículos anteriores, Saul ele ordenou que lhe trouxessem holocaustos e as ofertas de comunhão e ofereceu o holocausto. Está lá no versículo 9, que diz assim, igreja: Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então Saul ele vai pedir que levem até ele um holocausto e ofertas pacíficas, e ele vai oferecer esse holocausto ao Senhor. Assim que ele terminou, igreja, de fazer essa oferta ao Senhor, chegou Samuel. E Saul o saudou, mas ele foi recebido com descontentamento por Samuel, em vez da aprovação que ele esperava. Ele explicou que os soldados estavam se dispersando e que ele não havia buscado o Senhor. Está lá no versículo 12, que diz o seguinte: Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Saul, ele sabia muito bem, igreja, o que ele tinha feito. Ele vai falar, olha, e ainda à face do Senhor não orei. Ele não buscou ao Senhor, ele não orou ao Senhor. Ele forçou algo e ofereceu mesmo assim o holocausto. Ele vai assumir esse erro dele. Igreja, Saul agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor. E com base nesse episódio, Samuel vai pronunciar a sentença de Deus sobre Saul. O seu reinado não permaneceria. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do povo de Saul. Pois você, Saul, não obedeceu ao mandamento do Senhor. Foi exatamente isso que Samuel falou lá no versículo 14, que diz assim, igreja: Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Samuel falou para Saul: Olha, Saul, porque você desobedeceu ao Senhor, não teve paciência, não perseverou, não esperou. Olha o que vai acontecer contigo. Não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Deus já está procurando outro homem segundo o coração dele. E nós vamos ver, igreja, que esse homem ele é Davi. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo. Saul, você não vai ser mais rei.
Vai ter outro que virá na tua frente, e este sim será segundo o coração de Deus, e ele reinará. Porquanto que, igreja, não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul, ele não guardou, ele não obedeceu à voz do Senhor. Olha o que vai acontecer com Davi por uma desobediência. E essa, igreja, é a primeira menção de Davi. Saul, ele é lembrado de que a posição poderia ter sido dele. Saul, ele ficou ali com 600 homens, igreja, é o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Os filisteus, eles deslancharam uma investida com 3 linhas de ataque. É o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Sendo sua esperança tanto maior porque tinham estabelecido o monopólio da produção dos implementos de ferro, tanto no âmbito agrícola quanto no âmbito militar. Saul, ele havia fracassado terrivelmente. Mas no capítulo 14, que nós ainda veremos, o grande sucesso de Jonatas como comandante vai trazer uma vitória para o povo de Israel. E essa passagem, igreja, vai descrever o triste estado do exército de Israel, revelando quão inadequada era a liderança de Saul e quão extraordinária foi a vitória de Jonatas. Saul, ele viveu pelas aparências e quase não teve fé alguma, enquanto Jonatas viveu pela fé e fez grandes coisas para o Senhor. Saul, ele havia juntado mais de 300.000 homens para resgatar o povo de Jabes de Gileade. E depois ele cortou o número de soldados do exército permanente para 3.000. A essa altura, igreja, não tinha mais do que 600 homens. O exército filisteu era um povo em multidão, como a areia que estava à beira do mar. E essa referência nós vamos ver lá no versículo 5 do capítulo 13. Diz assim: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Ou seja, igreja, era uma multidão como a areia que estava à borda do mar. Era pouca gente? Não era, igreja, era uma multidão. Como a areia que estava à borda do mar. Era assim de Israel ficar com medo. Era assim dos soldados tremerem de medo. E essa referência de areia do mar, comparado com a multidão, nós vamos ver também lá em Juízes, capítulo 7, versículo 12. Quando ocorreu lá com Gideão, e diz assim a palavra do Senhor: e os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. E o resultado dessa história foi vitória, igreja. Nós vamos ver que Gideão, com 300 homens, vai vencer os midianitas. E nós vamos ver que o exército de Saul ele era 2 vezes maior que o de Gideão. A diferença não estava tanto no tamanho do exército, mas sim na força da fé de seu comandante. Gideão creu que o Senhor lhe daria a vitória, e Deus o honrou. Saul desobedeceu ao Senhor, e Deus o castigou. Saul havia juntado um exército enorme por medo, de maneira que quando seus homens passaram a temer o inimigo, em vez do rei, começaram a desertar do acampamento e a procurar refúgio. Jonatas sabia que Deus não precisava de grandes números para cumprir seu propósito, mas que honrava uma grande fé.
Os filisteus, igreja, enviaram repetidamente grupos de ataques para proteger as estradas e as passagens que os israelitas poderiam usar caso atacassem. E ao mesmo tempo impediram que qualquer habitante da região ajudasse o exército de Israel. Havia 3 grupos desse tipo. Um foi para o norte, em direção a Ofra. Outro se refugiou para Bet-Horon, a oeste, e o terceiro foi para o leste, rumo a Zeboim. Um quarto destacamento deslocou-se para o sul, em direção a Gibeá, a fim de evitar que o exército israelita subisse para Gebá. Está lá no versículo 23. Que esperança, igreja, restava aos israelitas com todos esses soldados filisteus movendo-se de um lado para o outro na região? Para onde Israel se virasse, iria se deparar com o inimigo. No entanto, Deus usaria Jonatas e seu escudeiro para conquistar uma grande vitória, pois para Deus nada é impossível. A falta de homens no exército de Saul era problemática, o suficiente, mas pior ainda era o fato de esses homens não estarem devidamente equipados. Quando os filisteus, igreja, invadiram e subjugaram a terra de Israel, deportaram todos os ferreiros para que os israelitas não pudessem confeccionar armas nem conquistar seus suplementos agrícolas. Tinham de pagar valores exorbitantes só para mandar afiar as ferramentas que usavam no campo. Agora imagina comigo, igreja, em uma guerra, eles pegaram todos os ferreiros, deixando Israel sem armamento, sem pessoa capacitada para forjar esses armamentos, essas espadas, esse ferro, esse metal. E além disso, também ficaram impossibilitados de consertar seus implementos agrícolas. Igreja, essa guerra estava perdida ou não estava? Estava perdida. Aos olhos dos homens, eles estavam ali cercados pelo exército inimigo, não tinham mais armas, né? Estavam sem ter possibilidade de consertar os implementos agrícolas. Tinham que pagar valores exorbitantes só para mandar afiar as ferramentas que usavam no campo. Igreja, eles estavam incapazes, não tinha saída, não tinha visão. Aonde eles olharam, eles viam a derrota. Havia os benjamitas ainda, que eram hábeis no uso de fundas. E a gente vai ver essa referência dessa habilidade deles lá em Juízes 20, no versículo 15 e 16. Diz assim: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que arcavam a espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. 16. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra e um cabelo, e não erravam. Glória a Deus! Ainda bem que tinha esse povo com eles, né? Mas as fundas não eram adequadas para combates a curta distância. Além disso, o que poderiam fazer contra o grande número de carros do exército filisteu? Igreja, tá apertando, tá ficando mais difícil. O exército israelita era pequeno em número e em quantidade de armas, mas possuía igreja, eles possuíam um grande Deus. Caso se dispusessem a confiar nele. Tudo isso prepara o cenário perfeito para a vitória emocionante de Jonatas, descrita lá no capítulo 14, que vai de contraste com a triste derrota de seu pai no capítulo 15. A maneira como funciona ou deixa de funcionar a Igreja de Jesus Cristo pode por muitas vezes assemelhar-se ao exército de Saul. Mas se esse é o caso, nós somos os únicos culpados. Por sua obra magnífica na cruz, o Senhor derrotou
todos os inimigos e colocou o seu poder à disposição de todo o seu povo. Temos, Igreja do Senhor, toda a armadura e todas as armas de que precisamos em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai nos dizer o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É em Cristo que nós somos fortalecidos. É em Cristo que nós ficamos firmes, que nós não somos inconstantes. As coisas que vêm não nos abalam, mas nos trazem paz ao coração, porque nós sabemos que é na força do poder do Senhor que nós estamos firmados. A palavra de Deus vai falar: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É aí que nós vamos ser revestidos, que nós vamos crescer, que nós vamos nos tornar pessoas fortes, pessoas espirituais, pessoas com visão. Um homem e uma mulher de Deus sendo formado pela palavra do Senhor e com confiança de que nele tudo nós podemos suportar. Tudo posso naquele que me fortalece. E a nossa fortaleza, ela está no Senhor e na força do seu poder. E a sua palavra, ela nos diz tudo o que necessitamos sobre a estratégia do inimigo e sobre os recursos que temos em Cristo. O que ele nos pede é que confiemos nele, que obedeçamos às suas ordens, e ele nos ajudará a vencer a batalha. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lá em 1 Samuel 17, 47 vai dizer: pois do Senhor é a guerra. Não é tua, mas é do Senhor. E é nele que a sua vitória está garantida. Glória a Deus. No Senhor Jesus nós temos vitória. Quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nada pode nos abalar. Quando você é aquela casa que é firmada na rocha, vem o vento, vem a tempestade, você continua ali firme. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e que você continue sendo fortalecido pelo Senhor e confiando que Ele pode todas as coisas e que você é filho e como pai, Ele tem coisas grandes para te entregar. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.